Graça e paz, meus irmãos. Que coisa boa estar aqui com os irmãos nesta noite. Feliz a igreja que tem um casal de pastores como o Gilmar e a Judete. Vocês são privilegiados pelos pastores que têm. Graça e paz, amados, amém? É muito bom estar aqui. Eu já estive aqui várias vezes e hoje de forma diferente, junto com o Sinomar. Nós não costumamos ministrar sempre juntos, só quando vamos falar sobre família ou sobre casais, porque aí é algo que tem a ver. Mas ontem mesmo ele havia preparado a palavra e aí nós recebemos o comunicado que deveríamos pregar juntos. Então foi uma correria. Eu falei, não, deixa eu digitar essa palavra aqui e vou tirar tudo que é difícil, deixar só o que é fácil, porque senão eu não vou conseguir. E eu estou organizando a colinha aqui para... então eu trouxe a colinha aqui. Mas então, para aqueles que não têm muito contato conosco, nós somos casados apenas há 3 anos e 5 meses. E eu faço questão de falar isso aqui porque eu estou derrubando uma lenda que aconteceu aí com o nosso casamento, que ontem mesmo eu ouvi essa lenda de novo, eu pensei, eu vou ter que derrubar essa lenda em todo lugar que eu for. Ontem eu fui lá na igreja Catedral da Família, num congresso de mulheres, e eu estava sentado junto com a pastora líder daquela igreja, e ela falou assim, é bonita a história de vocês, porque vocês foram namorados quando jovens, e agora vocês vieram a ter essa oportunidade de se casarem. E eu falei para ela, olha, não, nós nunca fomos namorados, de jeito nenhum. Isso aí é algo que a imaginação das pessoas foi criando. Então, essa lenda eu tenho que derrubar sempre, porque nunca houve nada entre nós. Nós fomos da mesma igreja assim, na juventude, e o Sinomar, ele já era apaixonado pela Beth quando eu conheci. Porque a Beth, eu acho que tinha uns 15 ou 16 anos, quando ele se apaixonou por ela perdidamente, assim, e ele não falava em outra coisa. Então, eu acho que nenhuma jovem daquela época pensou em namorar o Sinomar, porque sabia que ele o tempo todo era apaixonado por ela. E eu também era muito amiga dela e acompanhava muito aquela paixão avassaladora que ele tinha, né? Então, nunca houve nada, em tempo nenhum, entre nós. Viemos a nos casar porque Deus quis assim, porque Deus falou conosco de uma forma muito especial, e nós casamos em obediência ao Senhor, para falar francamente com os irmãos. E não foi fácil nos 2 primeiros anos de casados, porque é muito difícil unir uma família criada. Então, eu tenho 3 filhos adultos, ele 3 filhos adultos, todos casados, netos de todas as idades. Então, foi tudo tão diferente para ambas as famílias, que todo mundo se esforçou. Todo mundo. Porque todo mundo sabia que era algo que Deus fez, que nós não escolhemos. Então, nós víamos e podíamos ver o tempo todo mundo se esforçando. Então, hoje, eu posso dizer, porque nós vamos falar sobre família, que nós somos uma família hoje. Mas foi um processo. Então, hoje, por exemplo, quando é um dia de feriado, a gente faz, ou na minha casa, ou na casa do Cimeis, que é o deputado Cimeis, que é filho do Sinomar, que nós moramos um ao lado do outro, ou às vezes nas duas misturadas, nós fazemos o dia da comilança. O dia da comilança é o dia assim, que a gente come o dia inteiro, sabe?
Aí faz almoço, a família vem toda, e depois do almoço faz enroladinho de queijo, pão de queijo, bolo, e vai, sabe, o dia inteiro. Quando começa a anoitecer, as pessoas começam a ir para casa. E aquilo é um convívio muito bom da família que foi acontecendo e nós fomos desenvolvendo. Nesse feriado mesmo, agora de quinta, né, passada, nós fizemos lá em casa e deu 30 pessoas da família. E não foram todos os filhos, não foram todos os netos. Por quê? Porque a família se misturou. E quando a família mistura, a gente herda também os agregados todos da família, sabe? Então, vocês sabem, eu herdei a sogra dele. Isso que é herança, né, gente? Ele traz a sogra de herança ainda com Alzheimer. E, assim, as tias, a irmã da Beth, as filhas, os genros, os sobrinhos, aí eu virei tia de todo mundo, e nós viramos uma família muito grande, sabe? E aí, então, essa coisa que acontece lá em casa, a gente às vezes nem sabe quem chegou e quem foi embora, porque não dá tempo de ver, mas um dia muito especial. Então, eu estou contando isso para dizer que nós nos transformamos hoje numa família. Uma família como todas as famílias. Tem problemas e nós temos que orar todos os dias por nossa família, especificamente porque nós sabemos o que está acontecendo com cada um, e nós tiramos esse tempo todos os dias, e é muito bom. Hoje é muito bom. As netinhas dele, os netos menores, me chamam de vovó, as minhas netas e meu neto chamam ele de vovô. As noras dele, quando eu estou junto, que alguém pergunta, e ela quem é? Elas se adiantam e falam assim, eu sou nora do coração. Então, elas têm essa expressão, eu sou nora do coração. E a netinha dele, outro dia, chegou para mim, que ela é bem carinhosa, me abraçou e falou assim, eu sei que você é minha vovó do coração, e que você não é minha vovó de verdade, porque de verdade era a vovó Beth. Mas Deus foi tão bom que Ele levou uma vovó e me deu outra. Então, assim, tem essas coisas de família que vai acontecendo e a gente vai se apegando, né? E vai se misturando cada vez mais. Então, hoje, nossa família é misturada. E eu louvo a Deus por isso. Nunca houve nada entre nós antigamente, de jeito nenhum. Sempre houve uma amizade, né? Sempre houve uma amizade, tanto do meu ex-esposo, que está com o Senhor, que era o pastor Valdemar, que muitos aqui conheceram, era muito amigo, também da Beth, que era muito minha amiga, e ninguém imagina o dia de amanhã. Então, quem estiver falando bobagem, não fala mais não, porque você não sabe o seu dia de amanhã, viu? Você não sabe o seu amanhã. Porque o nosso amanhã é escrito por Deus. Amém? As pessoas pensam o que querem, não é verdade? É muito bom estar aqui falando deste assunto. Eu quero saber quantos aqui são casados. Levante a mão. Propriamente todos. Quem não é casado, deixa eu ver. Hoje nós vamos orar aqui e dar um jeito nesse negócio. Vamos resolver esse problema aqui hoje. Opa! Olha aqui. Esta ideia de família nasceu no coração de Deus. Deus se relaciona conosco como família. Existe um pai, existe um filho, e existe o Espírito Santo, que faz o papel da mulher. O Espírito Santo é o que gera. O Espírito Santo é que nos protege, é que nos alimenta.
Então Deus teve uma ideia de construir aqui no planeta famílias. Amém? E toda família que observar as diretrizes estabelecidas por Deus na sua palavra, serão famílias muito felizes. E é muito bom ter uma companheira e ter um companheiro. É muito bom. A leviandade, ou a vaidade, ou mesmo a falta de maturidade espiritual é que nos leva a deslizes. E isso macula esta obra tão maravilhosa que foi organizada, pensada e construída por Deus, uma família. O planeta todo é constituído de famílias. E nós também, como igreja local, somos uma família. Amém? Se não for assim, alguma coisa está errada. Gostei quando o bispo Gil disse, existe algum desempregado aqui? Porque se numa comunidade local alguém ficar desempregado, cabe à igreja toda se organizar para empregá-lo. De qualquer forma. Dentro de uma comunidade local como esta, ninguém pode passar necessidade. Compartilhe a sua gasolina, amém? Diga amém. É mesmo, nós somos uma família. E filhos, eles são gerados numa família saudável. Quando a família é saudável, os filhos vêm pelo bom relacionamento, pelo amor, pela intimidade. Filhos que não nascem desta forma, dentro de uma aliança matrimonial, são filhos bastardos. São filhos bastardos. Na igreja, nós não podemos ter filhos bastardos. Nós precisamos de ter na igreja filhos genuínos, produzidos, gerados pelo Espírito Santo. Hoje, milhares de pastores acham que as igrejas devem crescer através de estratégias diferentes. Não, uma igreja local deve crescer o crescimento que procede de Deus. Nada contra as estratégias, são várias. Todas para mim são boas. Mas o importante é que o Espírito tenha liberdade de multiplicar a família através de uma ação do céu. Amém? Nós no Brasil não precisamos de uma intervenção militar. Nós precisamos de uma intervenção do Espírito Santo nas igrejas. Nas igrejas. Isso sim. Porque o que está acontecendo, me perdoe dizer, é culpa da igreja. Quando aquele navio que estava afundando e Jonas estava nele, o navio estava afundando é por causa dele. Quando ele tomou uma posição, Deus acalmou o mar. Se este povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, eu saro a sua terra. Deus está dizendo que Ele está no comando e que Ele é que vai mudar a nossa sorte. Podemos trocar todos os políticos, mas a resposta para o mundo vem do céu. E quem vai trazer Deus para a terra é a família dele. Deus tem uma grande família. A Bíblia diz em Colossenses que nós somos concidadãos dos céus e somos família de Deus. Nós somos membros da família de Deus, diz o versículo. Isso não é pouca coisa, é um privilégio. Ser membro da família de Deus. Agora só quero te alertar uma coisa. Aí eu deixo você falar um bocadinho, tá? Fica à vontade. Essa família, chamada igreja,
precisa entender que somente a metade vai ser salva. Porque tem gente que não está levando a sério as coisas de Deus. Nós somos as virgens, as 10 virgens. E as 10 virgens são uma igreja toda, aqueles que cantam, que dançam, aqueles que pregam. Mas só a metade está cheia do Espírito Santo. E não nos iludamos. Ninguém vai para o céu sem estar cheio do Espírito Santo. Mas essa é a regra geral? Não. Pode ser que nesta igreja aqui, todo mundo esteja salvo. Diga amém. Amém. Eu estou falando das outras igrejas. Amém? Mas é uma advertência para nós como família de Deus. Deus vai nos levar para o céu como família. Irmãos, queridos, eu sou meio envolvido na política, vocês sabem. E existe um partido político que só tem um projeto: destruir a família. Mas eu quero te dar uma boa notícia. Tudo que nasceu no coração de Deus permanece e permanecerá para sempre. Jamais podem tocar a marcha fúnebre para a família, mas ela não vai morrer. A família durará para sempre. Deus é Deus de família. Deus ama a família. Quando Deus quer salvar uma pessoa, Ele já projeta a salvação de toda a família daquela pessoa. Porque imagine você, Judete, você no céu e um filho seu no inferno. Isso não seria céu? Não seria céu? Então, o alvo de Deus é a família. Agora, famílias fortes, igreja forte. Amém? Essa história começou no Jardim do Éden, com um casamento lindo. E vai terminar com outro casamento lá no céu. As bodas do Cordeiro. Começou com a família, vai terminar com a família. E você será a esposa do Cordeiro pelos séculos dos séculos. Amém? Então a visão de Deus chama-se família. Hoje, na hora do almoço, nós estávamos conversando, alguns filhos estavam almoçando conosco, e nós estávamos conversando sobre a atual situação do Brasil, sobre a greve dos caminhoneiros, a falta de gasolina, as coisas no geral que estão acontecendo. E várias opiniões estavam sendo dadas ali, mas nós chegamos à seguinte conclusão. Se cada família que tem Jesus no coração, todos os dias, uma família todos os dias vai orar com seus filhos, não é a família cristã? Todos os dias a mamãe ora com as crianças, ou o papai ora, ou então todo mundo ora. Se cada família ensinasse os seus filhos a orarem pelo Brasil, imagina só quanto seria poderosa essa oração, por causa do número de pessoas que estariam orando pela nossa nação. Então, vocês veem aqui na frente a bandeira nacional. Ela tem as cores verde, amarelo, azul e branco, nós sabemos disso. Ela tem uma frase muito especial escrita no centro dela, que é ordem e progresso. Qualquer mancha vermelha que houver nessa bandeira é do sangue de Jesus. Nós não podemos aceitar outra mancha vermelha que não seja a do sangue de Jesus. Nós não podemos deixar a nossa bandeira manchada, a não ser pelo sangue de Jesus. E nós precisamos ensinar isso para os nossos filhos. E quando você for orar com o seu filho, ensina seu filho a orar pelo Brasil. Por Israel também, nós sabemos que isso é uma ordem bíblica. Orar por Israel, que isso vai trazer prosperidade na sua vida, que nós temos que orar pela paz de Israel. Mas não podemos orar só por Israel sem orar pela nossa nação. Nossa nação precisa de oração.
Eu acho que está perto de vir um avivamento. Um avivamento que vai mexer com toda a igreja, com todos os crentes. E eu acho que esse avivamento pode começar dentro das nossas casas, nas nossas orações diárias. Você precisa fazer um compromisso de orar pelo Brasil todo dia junto com seus filhos. Quem é que quer fazer esse compromisso a partir de hoje? Levante a mão, mas levante com coragem, com convicção. E vou orar pelo Brasil todos os dias. Vamos repetir isso? Vou ensinar minha família a orar pelo Brasil todos os dias. Amém. Amém. É preciso acontecer isso. Nós cometemos um erro gravíssimo de não orar todos os dias pela nossa nação. Eu vou lançar um desafio nacional. Hoje eu faço parte do CONCEPAB, que é o Conselho dos Conselhos de Pastores do Brasil. Faço parte do Colégio Apostólico do Brasil. E nós vamos lançar um desafio para que todos os evangélicos do Brasil, todas as igrejas locais, em todos os lugares, orem 3 vezes por dia pelo Brasil. A Noemi diz que, sempre ela me diz isso, eu sinto que algo está para acontecer. Irmãos, a Bíblia diz que a geração que visse a figueira brotar, veria também a vinda do Filho do Homem. Você crê na Bíblia? 48 mais 70, quanto muito 80, dá 2028. Nós temos muito pouco tempo aqui na Terra. Nós estamos em 2018? Não temos mais do que 10 anos aqui não. Ah, mas será? Jesus disse uma coisa séria. Passará o céu e a terra, mas esta palavra não passará. Não passará. Então, se você está planejando coisas para daqui 20, 30 anos, só se for no milênio. Só se for no milênio. E nós sabemos que a noiva, a família de Deus, vai ser reorganizada. Deus vai fazer este evento aqui, por exemplo, não é por acaso, é o Espírito Santo já querendo desafiá-los. Porque toda família cristã, genuinamente cristã, precisa ser uma amostra do que vai ser o céu. Se alguém te perguntar, então me prova que existe o céu, diga para essa pessoa, vai lá em casa e fica comigo um dia. Amém? Ou não? Vai lá em casa, você vai ver o que é o céu. Eu posso dizer com a Noemi que a nossa casa é um céu. Só oramos juntos, lemos a Bíblia juntos, e ela não me desobedece. Irmãos amados, quantos homens tem aqui? Homem é assim mesmo, de verdade, levante a mão. Não é homem, não, homem de verdade. Ok. Quem tem que edificar um altar de oração na sua casa é você. A sua esposa pode até tomar iniciativa, mas ela fica frustrada. Porque este papel é seu. Você é o líder resolucional. Você é o comandante da tua família. Você pode não ter sido chamado para governar a sua cidade, nem a sua nação. Mas a Bíblia diz que todo homem foi chamado para governar a sua casa. E só quem governa bem a sua casa pode operar na igreja. Principalmente em áreas de liderança. Quem governa corretamente a sua casa, ensinando os filhos sob a disciplina do Senhor. É preciso que isso funcione na nossa casa. E isso tem que começar do berço, na barriga da mãe, igual a nossa irmãzinha dançou ali. Tem que ser grudado mesmo. Porque se você ensina a criança, irmãos, Deus é fiel. Meus filhos eu ensinava o seguinte: esta planta aqui
que eu pensei que era de verdade, mas é de plástico. É do papai e da mamãe. Esta aqui é sua. Fala para o papai, de quem que é esta planta? É do papai. E essa aqui é minha. Você pode pegar nessa? Não. E essa aqui? Essa eu posso. A Bíblia diz, ensina a criança porque ela aprende. A respeito de autoridade. Você sabia que você não tem que ficar batendo nos seus filhos? Ensina o teu filho e você vai livrá-lo do chicote. Ensina, tem que ensinar. Agora, se você deixa para a igreja ensinar, a criança passa 1% da sua vida na escola bíblica. Ela passa 7% da sua vida na escola secular. 7%. E 92% ela passa na sua família. Então, é a família a responsável pela transformação do mundo. Diga comigo, a mão que balança o berço tem o domínio do mundo. Repita, a mão que balança o berço domina o mundo e vai dar diretrizes para o mundo. Voltando um pouquinho, quando ele estava falando sobre o homem ser o governo da casa, ser o líder da casa, isso é muito importante, porque às vezes você pensa que o homem é líder só nas coisas naturais, mas não, ele é líder em tudo. E se ele é o primeiro a chamar para orar, chamar para ler a Bíblia, isso passa a ser algo muito natural para os filhos que vão crescendo e vão vendo isso. Então, nossos hábitos. Ele sempre gostou de orar na madrugada. Todo mundo aqui sabe, porque ele sempre testemunha isso. E quando nós nos casamos, eu falei para ele, deixa eu orar na madrugada com você. Me chama, eu quero orar na madrugada com você. Algumas vezes ele chamava, até que um dia ele falou, olha, eu prefiro orar sozinho, porque é o meu momento com Deus. É o meu momento íntimo. Então, não tem problema, não vamos orar na madrugada. Nós já oramos sempre juntos antes de dormir, então não vamos orar na madrugada juntos. Você pode ficar à vontade, um dia que você precisar de companhia por algo especial, você pode me chamar, que eu estou à disposição. E aí, então, nós também líamos a Bíblia regularmente, mas este ano, com a forma especial, no início do ano, ele falou para mim, Noemi, eu quero ler a Bíblia junto com você. Então, partiu dele. Partiu dele. Eu achei muito bom aquela ideia. E aí, então, nós pegamos aquele resumo, como é que chama? Aquele resumo que vem, né, na semana Shekinah, e a gente lê a Bíblia todos os dias, acompanhando aquele resumo. Como é que chama, gente? Aquele plano, pronto, aquele plano de leitura, muito obrigada. Aquele plano de leitura, então hoje mesmo nós já lemos a leitura de hoje e nós vamos então, como toda a Igreja Luz para os Povos, do jeito que a gente sugere, nós estamos fazendo juntos. Então ali a gente tira um tempo, a gente lê aquele texto todo juntos e depois oramos juntos também. Então, ele tem o momento íntimo dele com Deus, eu tenho o meu momento íntimo com Deus também. Eu prefiro logo que eu levanto, logo de manhã, porque depois o dia começa e depois não dá mais tempo. Ele prefere de madrugada, mas nós estamos ali o tempo todo orando com os nossos alvos, com os nossos pedidos. Ali nós oramos pelas necessidades, quando oramos juntos também, as necessidades gerais do ministério, pela família. Então, é algo que nós fazemos. Nós não estamos aqui dando uma receita de algo que a gente não faz. Nós estamos dando uma receita de algo que a gente faz. E como ele mesmo falou, que o homem precisa tomar essa decisão, em 1 Timóteo 3,4, aquele texto que é escrito para o bispo ou para o pastor, lá está dizendo que ele deve governar bem a sua própria família.
e tendo os filhos sujeitos a ele. Então, que governe bem a sua própria casa, tendo os seus filhos em sujeição, com todo respeito. Então, faz parte, você é o pastor da sua casa. Você é o líder da sua casa. Você precisa levar isso a sério. Isso vai fazer tanta diferença na sua família. Agora você imagine, a geração do arrebatamento, toda ela é adolescente hoje. Ou nós salvamos esta geração e isso precisa se processar pela família, ou nós não teremos ninguém para ser arrebatado. O que vocês acham? Eu não sou contra o computador, o celular, o tablet, não. Mas ali fala que você tem que colocar disciplina na tua casa. Ah, eu não dou conta, eu entreguei, a Deus dará. Está errado. Ainda dá tempo de salvarmos a família. Do teu filho e a tua filha serem apaixonados por Deus. Apaixonados. A orientação bíblica, ela parece até exagerada, mas é assim que funciona. Ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todo o teu entendimento. Estas coisas que hoje eu te ordeno, tu as ensinarás aos teus filhos. Assentado à mesa, andando pelo caminho, ao deitar, ao levantar, parece um exagero, mas é assim que funciona. Amarra na testa dele, no braço, põe lá no portão da casa, quando ele sair, porque o teu filho tem que aprender a palavra de Deus. Isso não pode ser tarefa só da igreja. Ele passa muito pouco tempo aqui. O pai é o líder. Abraão é um exemplo para mim de acertos e de erros. Abraão, onde ele ia, ele levantava um altar. Sim ou não? Onde ele ia? Lá em Gilgal, ele levantou um altar. Em Siquém e em Betel. Ele estava em Neguebe, houve uma seca, ele foi para o Egito. Repitam comigo assim. Mesmo estando dentro da vontade de Deus, não estamos vacinados de problemas. Não. Mas Deus não nos livra muitas vezes, mas nos garante a sua proteção e a sua vitória. Não foi isso que aconteceu com Daniel? Deus livrou Daniel da cova dos leões? Daniel sabia que seria protegido? Não. Daniel foi firme. E Daniel já está escorregando, e os leões de boca aberta, e Deus só olhando. Quando Daniel cai, o anjo fecha a boca do leão. Repita comigo, toda a igreja. Deus, muitas vezes, não nos livra da cova dos leões, mas vai para lá conosco. E você não precisa ter medo. A igreja está com medo. Ai, tem gente que está com medo de passar fome. Essa situação, você é fiel? Você tem um Deus no céu que cuida de você. Em meio à crise é que o quarto homem se manifesta. Então Abraão, ele foi para o Egito. Foi a primeira coisa errada. Segunda, ele mentiu. Sara era uma mulher muito bonita. E olha que naquela época não tinha botox, não tinha aplique de cabelo, e não tinha operação plástica, mas ela era bem jeitosa. E Abraão falou, eles vão me matar para ficar com você. E mentiu. Nós não precisamos de mentir. Quem tem mulher bonita aqui, levante a mão.
Faraó, ele pensou, Faraó vai querer ficar com a minha mulher. Irmãos, e não deu outra. Faraó foi bater no olho em Sarai até então, e falou, leva essa mulher para o palácio, que eu quero ela. E, ouça bem o que eu vou dizer, nada no mundo impedirá que o plano de Deus se cumpra. Deus mandou uma praga sobre o Egito, e Faraó disse alguma coisa está errada, e Deus diz para ele, você fez algo errado, não toque nessa mulher. E ele foi tirar satisfação com Abraão, expulsou Abraão, Abraão ainda levou muita riqueza, e para o Faraó foi um sossego. Mas Abraão errou ou não errou? Mentiu. Na hora de sair, ele cometeu um erro grave. Resolveu levar uma escrava com ele, chamada Agar. 3 erros, um abismo chama outro abismo. E homens, cadê os homens? Uma segunda mulher dentro da sua casa não vai dar certo. E toda mulher, quando o homem demora a fazer as coisas, ela quer fazer. Isso aí são todas. E ela fica pensando, mas será que não tem um homem nesta casa para arrumar essa torneira? Será que não tem um homem para pôr uma lâmpada aqui? Todas as mulheres são assim. E como o filho de Abraão estava demorando a nascer, tinha passado 11 anos. 11 anos. Eu acho até que Sara tomou aquela iniciativa para proteger o seu marido, porque a notícia era essa, Abraão vai ter um filho. Agora o cara está com 86 anos, saiu com 75, está com 86, cadê o filho? Sara falou, eu vou resolver esse problema. Você deita com a nossa escrava, Agar, e nós resolvemos o problema. Eu crio o filho dela como se fosse meu. A ideia foi brilhante, mas cuidado, irmãs, com as ideias brilhantes, se estiver fora do plano de Deus para a tua família. Cuidado para não atropelar o Espírito Santo na tua casa, na tua família. Sarai era assim e todas as mulheres são assim. E, quando o menino nasceu, o menino era filho de Sarai? Não. E Agar começou a fazer figa. A Bíblia diz que elas brigavam todo dia, dentro de casa, todo dia. A Agar mostrando o neném, para lá e para cá. E Sarai foi se irritando com aquilo. Mas, você sabe como terminou essa história. Abraão teve que tirar a esposa e o filho de dentro de casa. Homens que estão aqui, você tem alguma coisa errada na tua vida, na tua casa, tome a iniciativa e conserte, para que o plano de Deus para a tua família se cumpra. Você errou, tudo bem, esqueça, mas agora conserte. Conserte. O que está errado na tua casa é responsabilidade sua acertar. E ele acertou, agora imagine para aquele pai. A Bíblia diz que Abraão amava Ismael. Amava o seu filho, e ele era um dos homens mais ricos da região, mandou a sua esposa ir embora, só com um, como chama aquele negócio? Cantil, obrigado. Um cantil de água, e um menino adolescente para o deserto, doeu muito no coração. Às vezes o que você terá que fazer vai doer, mas você precisa fazer. Nós temos pouco tempo na terra e Deus quer a sua família abençoada, família forte, santificada e andando debaixo dos preceitos dele. Então parece um exagero, mas ensina a tua criança. Ensina todo dia, toda hora, em todo momento, em todo lugar. Você tem, a Bíblia diz que para você incutir na cabeça do seu filho a palavra de Deus. E nós teremos comunidades muito abençoadas, porque a igreja local
será um ajuntamento de famílias abençoadas. Amém? Um ajuntamento de famílias muito abençoadas. Toda vez que Deus olhar para a igreja desse setor, vai ver aqui um povo feliz, um povo vivendo em santidade, com muita alegria, e a igreja vai crescer como nunca. Vai crescer como nunca. Amém? Como o Sinomar está falando sobre o relacionamento de Abraão e Sara, nós podemos ver nos papéis do lar, porque como o tema nosso é aliança e família, nós precisamos ver as cláusulas dessa aliança. Toda aliança tem cláusulas, e você precisa seguir as cláusulas da aliança. Vocês estão entendendo, né? São itens. Naqueles tempos bíblicos, quando eles faziam a aliança, tinha vários itens que eles tinham que seguir. E a aliança da família tem vários itens que você precisa seguir. E esses itens, por exemplo, ele falou muito sobre o homem, sobre o item que o homem precisa seguir. Mas, como Abraão tinha sua esposa Sara, e Sara se tornou um exemplo de mulher para nós, porque a Bíblia nos chama de filhas de Sara. A Bíblia não nos chama de mulheres, eu estou falando para as mulheres. A Bíblia não nos chama de filhas de Maria, não. A Bíblia nos chama de filhas de Sara. E ela diz que, como filhas de Sara, nós devemos respeitar o marido. Você pode até achar-se meio estranho isso, mas o respeito é algo que nivela o casal, o respeito. Respeito é uma coluna muito importante. A Bíblia também diz que o marido deve amar a sua esposa e a mulher respeitar o marido. Daqui a pouco nós vamos ver este versículo. Mas este que eu estou dizendo sobre filhas de Sara, aqui em 1 Pedro, diz assim, que como Sara obedecia a Abraão e o chamava de Senhor, dela vocês serão filhas, se praticarem o bem e não derem lugar ao medo. Então está em 1 Pedro 3:6. Como filhas de Sara, que obedecia a Abraão e o chamava de Senhor. Então, quando você vê assim, você pensa assim, quer dizer que eu vou ter que chamar o meu marido de Senhor? Eu vou explicar isso aqui. Sara não chamava Abraão de Senhor o tempo todo. Mas isso aconteceu quando aqueles homens, que eram anjos do Senhor, que chegaram e vieram falar que Sara iria ter um filho, que até ela riu, ela disse assim para o anjo, será que eu e o meu Senhor, ainda com a nossa idade, teremos filhos? Ela chamou ele de Senhor para aqueles homens estranhos que chegaram, porque ela não sabia quem eram aquelas criaturas que chegaram. Então ela chamou de Senhor. Às vezes, lá, eu estou na porta lá do MLP, e alguém chega e fala assim, o apóstolo está aqui, e eu falo, não, o apóstolo Sinomar não está aqui agora. Ele é meu marido, mas ali naquela situação eu estou falando, o apóstolo Sinomar não está aqui agora. Por quê? Porque eu estou falando com uma pessoa estranha, então eu estou citando a forma que ele é conhecido. Entendeu? Então, a Sara, ela respeitava o seu marido, e você também precisa respeitar o seu marido. Se você não respeitar, você não está fazendo o céu do seu lar, que ele disse no início. Porque quando há falta de respeito, há desentendimento dentro do lar. Os filhos veem isso, as pessoas que estão dentro de casa veem isso. E vocês vão criando um clima que vai matando o amor, porque a falta de respeito mata o amor. Então, as mulheres que não estão respeitando o seu marido precisam repensar isso. Você precisa respeitar o seu marido. Você precisa falar com ele como uma pessoa importante para a sua vida. Como uma pessoa especial para você. Você não pode tratar o seu marido como uma pessoa qualquer. A Bíblia diz que o marido
e a esposa formam um só corpo, uma só pessoa. Quando você maltrata o seu esposo, você está maltratando a si mesmo. E o marido, quando não ama a sua esposa, ele não está amando a si mesmo. Quando nós íamos nos casar, que a situação estava tão delicada e o clima era tão delicado que a gente tinha que tratar da situação com muito jeito, eu chamei os filhos do Sinomar, mas um por um, e conversei com eles, porque eu não estava tendo esse problema, porque eu tinha ficado viúva 9 anos e meio. Então, era muito tempo que eu estava sozinha. Mas ele ficou pouco tempo viúvo. E os filhos estavam meio chocados com aquela situação. Então, eu chamei cada um e falei assim, olha, você não se preocupa, porque eu não vou me casar com seu pai para substituir a sua mãe. Porque ela é insubstituível. Todas as pessoas são insubstituíveis. Sua mãe era única. Eu não vou substituir a sua mãe. Seu pai e sua mãe, com mais de 40 anos de casado, se transformaram numa só pessoa. Mas agora ele foi mutilado, porque foi arrancada uma parte dele. E eu serei uma prótese na vida do seu pai. E aquilo assim, ficou assim, até uma situação boa, sabe? Que eles até se conformaram mais com aquela situação, claro. Mas eles não sabiam, porque a prótese dele é uma válvula no coração, sabe? Aí, quando passou, que agora tudo é natural e tal, outro dia estava almoçando todo mundo, e alguém falou, e aí, Noemi, fala aquela história de você ser uma prótese na vida dele. Eu falei, claro que eu sou. Qual a prótese que ele tem? Ah, ele tem uma válvula de titânio no coração. Então, é essa a válvula que eu sou. É essa prótese que eu sou. É no coração dele. Aí virou assim uma gargalhada só, sabe? Mas então, eu estou contando isso para vocês entenderem. Marido e mulher se tornam um. Se tornam um. Se você não respeita o seu marido, e se o seu marido não demonstra amor por vocês, vocês não estão amando o seu próprio corpo. Então é preciso corrigir isso. Essa aliança, um dos itens dessa aliança é você, marido, amar a sua mulher. E tratá-la com amor, porque mulher é carente. Ela precisa que você diga para ela que você a ama. Ela precisa que você diga para ela que ela é importante para você, porque mulher necessita disso. Não adianta você falar assim, não, eu mostro com as minhas atitudes. Que bobagem é essa? Além de atitude, você tem que falar também. Mulher precisa disso. Agora, não adianta você falar e não ter atitude também. Então, são as duas coisas que andam juntas. E marido precisa ser respeitado. Ele precisa sentir que você é a macaca de auditório dele. A tiete, a maior admiradora, sabe? O seu marido precisa sentir que você o admira. E você tem que falar para ele que você o admira em determinados ângulos da vida. Você vai escolher qual é a sua admiração pelo seu marido. Se ele é bom marido, se ele não deixa faltar nada em casa, ou se ele é carinhoso, ou se ele é alegre, ou se ele é cheiroso, né? Então você vai falar as qualidades dele. Por quê? Porque ele vai gostar de saber que você é a maior admiradora dele. Então, é amor e respeito. São detalhes dessa aliança que precisa ser seguido. Vou ler o versículo, né? De Efésios 5:33. O versículo. Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher trate o marido com todo respeito. Agora você tem que passar de papel, porque nós estamos só com 20 minutos, tá? Tá bom? Não, eu não estou nem seguindo papel. Eu sei. Tá
porque eu me lembrei agora de outra coisa. Ele não seguiu nada, gente. Olha, eu estou apanhando aqui que vocês nem sabem o tanto, tá? Porque ele não seguiu nada que nós preparamos. É porque eu ando muito preocupado com filhos. Filhos. E criação de filhos é uma coisa impressionante. Há pouco tempo agora, eu terminei de pregar e me sentei, uma criancinha de 3 aninhos mais ou menos subiu no púlpito. Boa noite. Boa noite. Posso falar com o senhor? Perfeitamente. Ele disse, o senhor prega muito bem. 3 aninhos. Eu falei, muito obrigado, você é muito educado. Ele disse assim, educado é o senhor. De vez em quando eu posso passar por aqui para nós bater um papo? Falei, claro, claro. Aí ele falou assim, gostaria muito de lhe dar um abraço. Aí eu dei um abraço nele, bem apertado. Aí ele deu 3 passinhos atrás e disse, realmente o senhor é muito educado. Muito obrigado. E eu pensei, aprende isso em casa. Sim ou não? Você acha que foi iniciativa dele? Não. Isso aprende em casa. Precisamos ensinar. E a Bíblia é clara quando diz, pais, não irriteis vossos filhos. Como é que eu posso irritar meu filho ou a minha filha? Para mim, em 3 situações. Isso não está aí não, tá? Nada está aqui. Gente. Mentindo para o filho, isso é um desastre. Porque se você mentir para o teu filho, ele nunca mais vai saber se pode confiar em você ou não. E é triste quando um filho diz, meu pai mentiu para mim. Meu pai mentiu para mim. Aquilo fica enraizado na alma dele. Outra coisa. Então não minta para o teu filho nunca. Fale a verdade. Se você não tem dinheiro, diga, meu filho, senta aqui, vamos orar. Papai do céu vai nos abençoar, nós vamos ter dinheiro. Mas hoje o papai não tem. O seu filho entende. Segunda maneira de irritar o teu filho. Sendo injusto com ele ou espancando o seu filho, por exemplo. Eu fui criado de uma forma totalmente errada. E eu resolvi não errar com meus filhos. Tanto é que são 3 pastores completamente sarados. Sarados. Porque meu pai me batia de corrente. Você já viu isso? Meu pai pisava na minha garganta. Mas a boa notícia é que converteu e se transformou no homem mais doce que eu já vi no mundo. Porque este é o poder do Evangelho. Este é o poder do Evangelho. Meu pai morreu sabendo o dia, a hora e o jeito que ia morrer. Só Deus para fazer isso. Nós temos plastificado. Vou morrer tal dia, às 2 da tarde, assim, assim, assim. Do jeitinho que ele escreveu, aconteceu. Isso é a graça de Deus. Mas o pai, ele não pode cometer uma injustiça, porque a criança ela não consegue captar uma injustiça. Eu me lembro do Edgar me contar um fato, que ele bateu na filha errada. O Edgar tem 3 filhas e quando elas eram pequenas, elas eram iguais, muito iguais. E ele contou uma vez que uma cometeu uma arte, ele pegou a filha errada e deu um couro nela. E ela dizia, não fui eu, mentirosa, não fui eu, você está mentindo, eu juro. E depois, meus irmãos, não era aquela filha mesmo, era outra filha. Então, uma filha dele apanhou de graça. E até ele sentar com aquela filha para pedir perdão e desculpa, não foi fácil. Mas isso, eu estou citando o exemplo, mas pode acontecer outras coisas, de você cometer uma injustiça com o teu filho. Procure não fazer isso, porque você é o espelho.
Para o teu filho, você é o espelho. Para o teu filho, você é o herói. Para o teu filho, você é o Superman. Não tem ninguém igual ao papai. O papai é tudo. Se você conquistar o coração do teu filho e incutir no coração dele todo dia a palavra de Deus, você está predestinando seu filho ao céu. Amém? Inclusive, princípios de autoridade aprende-se dentro de casa. Se o filho não aprender dentro de casa, ele não vai obedecer amanhã nenhuma autoridade, porque ele não aprendeu o princípio da obediência e da autoridade. Amém? Pode falar. Vamos projetar então este versículo de Efésios 6. Vamos. São 3 versículos, de 1 a 3, que vem confirmando tudo isso que está sendo falado. Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Então, nós estamos falando de princípios dessa aliança. Falamos sobre a obrigação dos pais, eu falei alguma coisa sobre as mulheres, e agora vamos lendo esse versículo, eu acho que vai completar tudo isso. Os filhos precisam ser obedientes. Se você, filho, mora na casa do seu pai e da sua mãe, não importa se você tenha 20 anos, 23, você tem que obedecer porque você está morando na casa do seu pai e da sua mãe, você ainda não tem vida própria, você não é independente. Você só vai ser independente o dia que você estiver vivendo pelo seu próprio sustento, com o seu próprio sustento, você se sustentando. Enquanto você está lá, sua mãe está lá pondo a roupa limpa para você vestir, a comida para você comer, você deve satisfação a ela e a seu pai. Porque isso é bíblico. Você tem que honrar a sua mãe e o seu pai. E honra é mais do que obediência. É mais do que obediência. Mesmo que você já seja uma pessoa casada, já há tanto tempo, você tem que honrar seus pais. Você precisa honrar seus pais. Quando o Sinomar falou do pai dele, eu até comentei com ele, conta que a experiência da sua vida em relação ao seu pai, por quê? Honrar um pai que batia com corrente, que não era fiel à mãe, que era um homem difícil, é muito difícil. É muito difícil. E ele honrava esse pai, mesmo antes dele ser um homem cristão. Depois ele se converteu e se transformou. Mas a honra veio lá de trás. Para eu honrar o meu pai é fácil, porque meu pai sempre foi um bom pai. Difícil é honrar o pai que, aos nossos olhos, não merece. Mas a Bíblia não está falando de merecimento. A Bíblia está mandando você honrar seu pai e sua mãe, porque isso é mandamento. E é o único mandamento que tem uma promessa, a promessa de vida longa. Esse é o primeiro mandamento com promessa, como diz assim. E a promessa é para que tudo te corra bem e tenhas vida longa sobre a terra. Isso é muito forte. Você deve ensinar isso ao seu filho, e aqueles que são filhos e estão aqui precisam observar isso. Uma das coisas-chaves na Bíblia é a questão da honra. A Bíblia manda honrar o pai, manda honrar o idoso, manda honrar a Deus, manda honrar a autoridade. Se nós aprendemos o princípio da honra, nós vamos errar muito pouco. Honrar as pessoas. E aquilo que nós aprendemos dentro de casa, o princípio da honra e outros, vão nos seguir para o resto da vida. Por que você acha que o filho pródigo voltou? Porque a sua casa era muito boa. A estrutura do seu lar era uma estrutura ótima. E às vezes um filho seu, hoje, agora, está lá fora. Tudo depende de como ele foi criado. Porque se ele foi bem orientado, ele vai voltar.
Ele vai sentir saudade de casa e vai voltar. Quando as coisas apertaram para aquele jovem, imediatamente ele se lembrou do seu pai. Do meu pai. Eu vou dizer para o meu pai. E veja quantos verbos. Levantar-me-ei, irei, direi, pequei. Pequei. E eu quero ficar aqui na tua casa, nem que seja para trabalhar como um servidor comum, como um jornaleiro. Mas eu descobri, o melhor lugar do mundo é aqui. É aqui na sua casa. Irmãos, José do Egito ficou 13 anos na cadeia. Mas não se corrompeu e não se contaminou. Eu quero dizer aqui para as mulheres e para os homens uma coisa. José era um jovem bonito, diz a Bíblia, vigoroso, e uma mulher toda enfeitada e cheirosa o agarrou. Quantos homens estão aqui que são homens de fato? Esse negócio não é fácil, não. É, Gil? Agarrou ele, mordeu na orelha dele. E foi agarrando ele para tudo quanto é banda. E José fugiu. Sabe por quê? Por causa de uma criação que ele teve em casa. A sua família, o ensino que ele teve em casa fez a diferença. E aquele menino se tornou uma pessoa tão maravilhosa que ele teve oportunidade de vingar dos seus irmãos quando veio uma fome generalizada no mundo inteiro. Mas ele tratou seus irmãos com muito amor, com muito carinho. E quando ele se revela aos seus irmãos, ele chora de amor pelos irmãos que o venderam. Isso é formação do lar. Isso acontece só dentro da família. Interessante, está com a metade do pé aqui de fora. Interessantíssimo. Aí muita gente estava olhando para o meu pé e falei, o que será, hein? Tomara que não caia, tomara que não caia, tomara que não caia. Mas entende, irmãos, a importância da família hoje. A importância da sua família. Curta a sua família. Mas curta mesmo. Aproveite essa mulher que Deus te deu. Dá presente para ela, enfeita ela. Porque a Bíblia diz que o noivo, o marido, é que faz a sua mulher ficar bela, ficar bonita, gasta dinheiro com ela, compra bolsa importada. Eu... Amados, olha, Seu essa minha marido bolsa... não tem dinheiro, ora, Deus dá. Peraí, vocês devem estar pensando em algumas coisas. Essa minha bolsa ali, ó, ela custou R$45 na loja de bolsa, tá? Se vocês estão pensando que eu estou andando de bolsa importada por aí, ó, R$45, tá? Mas tem, e muitas. Amados, nós precisamos agora ir essa fechando. mulher aqui, ela é diferente de todas. Noemi, deixa eu comprar isso aqui para você. Não precisa. Noemi, olha aqui, esse BMW, esse carro aqui. Não. Compra um Fusquinha que eu estou feliz. Eu não estou mentindo, não. É, Paulo, não é? Ela é diferente de todas as mulheres que eu conheço. Eu quero dar para ela um diamante importado. Ela fala, para que isso? Você vai gastar dinheiro à toa. Então as irmãs estão aqui, dê um conselho para ela, aceitar essas coisas. Tá bom? Amém, meus irmãos? Eu acho que nós já falamos demais. É verdade, a gente já está se expondo muito aqui, né? Então, a palavra mesmo está toda aqui para ser pregada. Mas o que é importante é o seguinte, proteja a sua família. Proteja a sua família. Ela precisa ser protegida.
proteja a sua família de oração, ensine seus filhos desde cedo, se una como marido e mulher, comece a orar juntos se vocês não têm o hábito, ensine seus filhos a dar valor no dinheiro e saber ser econômico. Eu acho que esse é o meu lado muito forte, sabe, gente? Ser econômico é o meu lado muito forte, né? Ela aprendeu, 9 anos que ela ficou solteira, viúva. Ela virou solteira é uma coisa, viúva é outra. Viúva é outra. Você está tendo algum caso desse período? Não. Estava solteira. Não, é viúva. Viúva, então. Ela virou um pouco homem. Entendeu? Ele quer me expor aqui. É mesmo, porque, olha, nós estamos andando de carro, irmãos. Também a gente não pode mentir, não é? Ela falou, o amortecedor aqui do lado direito está precisando de arrumar. Aí ela está andando, tem que trocar os pneus de trás pelos da frente. Eu falo, mas isso é coisa de homem. Não é? Ela olha combustível, porque a mulher normalmente não vê se tem gasolina no carro, não. Não é verdade, Gil? Não vê. Mas ela vê tudo. Então ela vê... Entendeu? O pior, irmãos, de tudo, é que esses dias ela foi fazer uns testes. A Judete deve conhecer esse teste. Para ver se eu realmente tinha uma alma masculina. E deu que eu tenho uma alma feminina. E nós fomos fazer o dela. Deu que ela tem alma masculina. Aquela realmente foi estranha. Mas de qualquer... Mas é só a alma, viu? Só a alma. Bem, meus irmãos, então para terminar, decida edificar a sua casa sobre a rocha. Edifica o teu lar sobre a rocha. Edificar a casa sobre a rocha, edificar a casa sobre a palavra. Quem ouve a minha palavra e a pratica, semelhante ao homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Então a rocha é a palavra. Palavra, Bíblia, todo dia. Mas lá em casa a gente só lê a Bíblia uma vez por semana. Coitada da sua família, está no sal. Não, é. Bíblia, meus irmãos, é todo dia. Você come arroz e feijão todo dia. Espiritualmente é a mesma coisa. Você tem que comer todo dia. Senão você fica aquele crente que vem para a igreja, não tem alegria para cantar, não tem alegria para ofertar, não acha graça no culto. É que a sua alma está doente. Mas o que, pastor? O que conserta? A palavra. É a palavra de Deus que nos aviva. É a palavra de Deus que nos turbina. Eu nunca vi uma pessoa que lê a palavra 1 hora sair desanimado. O que foi, fulano? Estava lendo a Bíblia, fiquei muito desanimado. Isso não acontece nunca. A Bíblia ateia fogo, incendiou-se meu coração, enquanto meditava na tua palavra, diz Davi. Meu coração pegou fogo quando eu meditava na tua palavra. Então, o que é colocar a casa sobre a rocha? É você estabelecer Deus como o primeiro da tua casa. Sabe por quê? Porque aquilo que ocupa o teu coração revela o que é importante para você. O que é que ocupa o seu coração? A primeira coisa da sua vida é Deus ou não? Se não for Deus, hoje aqui você tem que tomar uma posição. Você come para a glória de Deus, você ama a sua esposa para a glória de Deus, você vai trabalhar para a glória de Deus. Tudo é por causa dele, é por causa do reino, é por causa dele, é por causa da glória dele, é por causa do nome dele. Deus primeiro, Deus acima de qualquer outra coisa na tua vida. Então tudo lhe irá bem. Tudo. Porque Deus não negocia este princípio do primeiro. Olha, se você colocar Deus em segundo lugar na tua vida, não adianta nem você orar. Deus não negocia. Ou Deus é o primeiro na tua vida, ou Ele está fora. Mas por quê? Porque Ele é Deus. E Ele não aceita ser o segundo na sua vida. Ele é Deus. Amém? E quando você faz isso,
Coloca Deus em primeiríssimo lugar em todas as atividades da sua vida. Você vai ver que as portas se abrem, tudo na sua vida dá certo. Aquilo que era difícil fica fácil. Ele é diácono? Porque os diáconos é que vê isso. Ah, só podia ser. Alexandre o Grande um dia chamou um soldado que estava praticando muita coisa errada e falou assim: como é o teu nome? O soldado disse: Alexandre. Disse: ou muda de atitude ou muda de nome. Mas o senhor tem um nome muito bom. Tem gente na igreja que não vê nada, mas já tem gente que vê tudo. Vê se falta água, vê que estava entrando no meu bolso. Está entrando no bolso aqui. Então, isso é edificar a casa sobre a rocha. Palavra, Deus primeiro. Amém? Harmonia conjugal. Marido e mulher tem que ser cúmplices, não no erro. Porque Ananias e Safira tinha uma cumplicidade. É isso aí. Errada. Errada. Venderam uma propriedade, ela disse: meu bem, você vai dar estante de dinheiro para a igreja, para pastor. Ele disse: é mesmo, ele podia dar só a metade, né? Se você fizer um voto com Deus, cumpra. Nunca volte atrás. Eu fiquei sabendo agora de uma pessoa que entrou na justiça, vai ser na igreja, noutra igreja, uma da televisão, pedindo todos os seus dízimos de volta. Que arrependeu. Ora, aquela pessoa também está errada, porque ele deu foi para Deus, não foi para o pastor. O que você dá aqui na igreja, se você pensar que está dando oferta para o bispo Gil, você não vai ofertar com alegria. Oferta você coloca na mão de Jesus. Igual aquela criança colocou os peixinhos dele nas mãos de Jesus. Aí você vai ver o processo de multiplicação. Quando você vier aqui à frente, diga: Senhor, eu estou colocando a minha oferta na tua mão. É para a tua glória. Então algo vai acontecer na tua vida. Porque Deus não fica devendo para ninguém. Amém? Eu queria que vocês fizessem uma oração comigo. A igreja poderia ficar de pé? Primeiro eu vou fazer esta oração sozinho. Se você quiser fazê-la também hoje, são poucas palavras. Você vai fazer da segunda vez. Nós vamos orar assim. Hoje, não, ainda não. Em nome de Jesus Cristo, quero renovar a minha aliança familiar. Quero cuidar da minha família como se cuida de um tesouro. Meu cônjuge e meus filhos são dádivas de Deus para mim. E eu quero construir um caminho de esperança, de amor e de fé em meu lar, para que o senhorio de Cristo se estabeleça ali e sejamos conhecidos como família bendita. Hoje eu me comprometo a cumprir o meu papel em minha casa e me deixarei ser conduzido pelo Espírito Santo para que todo o propósito de Deus se cumpra na minha vida e na vida da minha família. Agradeço a Deus por este momento de aliança, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém. Alguém gostaria de fazer esta oração? Isso não é brincadeira. Você não pode mudar o mundo, mas a sua família você pode mudar. Você não pode mudar a família do vizinho, mas a sua família você pode mudar. E se você decidir, algo glorioso vai lhe acontecer. Decidir o quê? A partir de hoje, a minha casa será diferente. Eu aprendi muito nesta conferência sobre a família e agora eu quero praticar. Eu quero praticar. Porque senão pode vir aqui o melhor pregador do mundo falar sobre família
E você ouve, fica encantado, mas não muda. Não muda. Não adianta. Alguém gostaria de repetir esta oração? Levante a mão direita. Então fica com a mão direita levantada. E repita agora. Hoje, em nome de Jesus Cristo, quero renovar a minha aliança familiar. Quero cuidar da minha família, como se cuida de um tesouro. Meu cônjuge e meus filhos são dádivas de Deus para mim. E eu quero construir um caminho de esperança, de amor e de fé em meu lar, para que o senhorio de Cristo se estabeleça ali e sejamos conhecidos como família bendita. Hoje eu me comprometo a cumprir o meu papel em minha casa e me deixarei ser conduzido pelo Espírito Santo para que todo o propósito de Deus se cumpra na minha vida e na vida da minha família. Agradeço a Deus por este momento de aliança, em nome de Jesus. Amém. Abraça a tua esposa, se seus filhos estiverem aí também. Abraça carinhosamente. A Noemi diz que vocês são um só. E é desta forma que Deus nos vê. Vocês não são dois. Vamos orar para você arrumar o marido, viu? Ana Paula. Gente, se a Ana Paula está orando para Deus mandar um marido para ela, se vocês souberem de algum, amém? Apareceram alguns por aí, mas são aventureiros. E a Ana Paula é uma pessoa jovem, muito preciosa. Agora eu já estou falando, é sério, tá? E nós estamos orando para Deus dar um companheiro para ela. Amém? Senhor, obrigado por este momento tão agradável aqui, Senhor, com as nossas esposas. Estamos aqui como uma família, família do Senhor. E um dia nós seremos família no céu para sempre. Obrigado, Senhor, pelo ensino da Tua palavra. Obrigado pela Tua presença. Obrigado, Senhor, porque podemos recomeçar. Sempre podemos recomeçar. Obrigado por esta oportunidade. Agora nos abençoe e leve-nos em paz para as nossas casas. E nos abençoe durante esta semana como família bendita do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Vamos aplaudir ao nosso Deus.